Muito bem, irmãos, eu nesta manhã queria partilhar convosco algo que também o Senhor tem falado comigo já há meses. E o que é bom é para partilhar, não é? Aquilo que o Senhor nos fala a nós é para darmos. E eu titulei a mensagem de hoje, Tu és o meu Pai. Deus é o nosso Pai. E em 2 Coríntios 6:18, revela o tipo de relacionamento que Deus queria ter conosco e quer e deseja ter conosco. Ele diz, e eu, Deus a falar, não é? Serei para vós Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. E eu serei para vós o quê? Pai. E vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Para a maioria de nós, pai não é um conceito abstrato, muito pelo contrário. Nós temos um conceito concreto. Por quê? Porque nós temos lembranças, sentimentos, pensamentos, vivências, experiências reais acerca do nosso pai, o nosso pai daqui, não é da Terra, o nosso pai biológico. Uma pessoa com a que nós temos relacionado, bem ou mal, ou então que desconhecemos completamente. Também pode se dar o caso, não é? Agora, se nós somos cristãos, nascidos de novo, Deus é o nosso Pai Celestial. Nós somos os seus filhos. E quando nós meditamos nisto, as implicações de Deus ser o nosso Pai, dele se revelar como Pai, tem implicações tremendas para a nossa vida. Pai significa uma pessoa, pai significa um tipo de relacionamento, pai significa alguém a quem podemos conhecer. Deus quer ser conhecido por nós, o nosso Pai Celestial. Sabemos que Deus é Espírito, mas quando Ele escolhe a melhor palavra e a mais exata para revelar o tipo de relacionamento que quer ter conosco, Ele vai escolher a palavra Pai. Isso fica presente na Bíblia desde o princípio até o fim. Deus é o nosso bondoso e amoroso Pai que quer ter um relacionamento pessoal conosco. Reparem uma coisa, esta analogia, este conceito que Deus escolhe para se relacionar conosco, este relacionamento, não é uma mera analogia como, por exemplo, eu sou a porta ou eu sou a rocha, não é? Que também há algumas analogias na Bíblia que encontramos acerca de Deus, uma metáfora, uma comparação. Mas aqui não é só uma analogia, é quem Deus é e como se relaciona conosco. A palavra Pai expressa quem Deus é e como se relaciona conosco. Sabem, a paternidade de Deus é a realidade que Jesus veio revelar e o relacionamento que Ele veio restaurar. Isto é muito importante. A missão de Jesus Cristo, quando veio, e a missão do Espírito Santo também vai ser revelar-nos a Deus como Pai. Como um Pai perfeito. Amém? Jesus veio revelar isso. Lembram-se de Jesus quando orou que disse em João 17, 25 e 26, Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci e estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Jesus, quando se dirigia a Deus, ele tratava sempre por Pai. Vocês podem recorrer aos evangelhos todos. Que Jesus nos ensinou sempre a tratar a Deus de Pai. Muitas vezes nós temos mais a facilidade de Senhor, não é? Senhor. É um relacionamento um pouco distante
porque o Senhor e o servo é diferente, não é? Pai é muito mais de perto. E Jesus veio sempre nos dizer, tratem a Deus de Pai. Na oração modelo, Pai Nosso. Jesus lhe disse aos discípulos, orem assim. O Pai meu, não é meu Pai, é Pai Nosso. É assim que vocês têm que tratar a Deus. É assim. Jesus nos veio para revelar isso. Ele veio mesmo para que nós possamos conhecer o Pai, experimentar o amor do Pai e estabelecer um relacionamento com o Pai através de Jesus Cristo. Mas sabem, por vezes, nós cristãos nos focamos mais na pessoa de Jesus e na pessoa do Espírito Santo e esquecemos que a missão primordial de ambos é revelar o Pai. Parece que até temos alguma dificuldade em tratar a Deus de Pai. Deus se revela como um Pai criador, criou todas as coisas. Deus se revela como um Pai, o Pai de Israel, também vemos isso nas Escrituras, como o Pai de Jesus, mas também Deus se revelou através de Jesus como Pai adoptivo. Nós somos adoptados pelo Pai celestial. Diz Gálatas 4, do 4 ao 7. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos o quê? A adopção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações, coisa tremenda, o Espírito do seu Filho, que clama o quê? Abba, Pai. Acabamos de cantar isso hoje, nesta manhã. Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, também herdeiro de Deus por Cristo Jesus. Jesus veio para nos restaurar a paternidade celestial. Então, é desta maneira que nós devemos tratar a Deus. É isso que o Espírito Santo nos leva a fazer dentro de nós. Ele testifica dentro de nós e nos diz, tu és filho, tu és filha de Deus. Um filho adotivo tem os mesmos direitos e privilégios de um filho nascido na família. E diz Paulo aos Efésios, no capítulo 1, que ele nos adoptou para a sua família por causa do seu beneplácito, porque ele quis. Nós não merecíamos, mas ele quis. Meus amados, nós somos filhos de Deus. Deus é o nosso Pai. É assim que ele escolhe relacionar-se conosco. Quando Jesus fala de Deus Pai, ele usa uma palavra que é a palavra Abba. Abba, Pai. É uma palavra familiar no arameu e é o equivalente ao nosso paizinho, ao nosso papá, em espanhol, papaito, não é? Em inglês, o daddy, não é? Sempre há uma palavra que é aquela palavra de pai, como para a mãe também, mais carinhosa, parece mais íntima. E que nós podemos tratar ao nosso Pai. Então, quando Jesus tratou a Deus Pai, ele trata como Abba. E fala de um relacionamento de intimidade, de ternura, de dependência. E sabem o que mais? De uma total ausência de medo ou ansiedade. Jesus desfrutava deste relacionamento com o Deus Pai e ele quer que nós também desfrutemos. É um relacionamento livre de toda a ansiedade, de todo o medo. Quando eu iniciei a mensagem, eu afirmei que nós não temos uma noção de pai abstrata, a maioria de nós, mas uma noção concreta, porque tivemos um modelo de pai terrenal. Então, a nossa memória está criada de tal maneira que nós criamos e guardamos conceitos das coisas, a noção que temos de
dos termos, dos conceitos, não é? Temos por causa de tudo aquilo que acumulamos na nossa mente, na nossa memória. Então, esse conceito vai ficando lá. Os pais terrenais, os nossos pais, representam quadros da paternidade. Imagina que eu peço a alguém, a várias pessoas, para fazer um retrato meu. Para alguém que não tenha muito talento artístico, e aqui está um desenho meu, de mim, de um dos meus filhos, não vou revelar quem é, quando estava na primária. A ele disseram, tens que pintar a mãe. Agora reparem, claro, ele não tinha assim muita maturidade ainda na grafia e também ele plasmava aquilo que via. Mas reparem, alguma vez eu sou tão forte? Não sou. Mas ele me via, ou ela me via forte, não é? E depois eu reparei em umas coisas, é que eu tinha ali umas grandes pestanas. Ele via-me assim. Claro, eu trouxe isto só um exemplo, não é? Aquele cabelão nunca tive. Não é? Mas é a representação que ele fez da mãe. Porque ela era assim que ele me via. Ele representou a mãe assim. Então, se eu lhe peço a alguém para fazer uma representação minha, se tem capacidade para o fazer, claro que vai fazer um retrato tremendo, não é? Muito bom. Mas mesmo assim, meus queridos, sempre haverá aspectos que esse retrato não consiga refletir. Eu não sei se vocês estão a perceber aquilo que eu estou a dizer. Os nossos pais são retratos da paternidade de Deus. Mas eles nunca conseguirão, nós como pais nunca conseguiremos representar perfeitamente a paternidade de Deus. Não é? O pai nunca vai conseguir, portanto, representar perfeitamente. Então, da mesma maneira que alguns pais terrenais esboçam retratos bastante bons da verdadeira paternidade, também há quem não o faça. A sua paternidade não reflete quase nada, ou nada mesmo, do que é a paternidade de Deus. E alguns de nós até nem tivemos, se calhar, um pai presente que possa representar o termo de paternidade. Quando nós nos vamos relacionar com Deus como Pai, conhecemos a Jesus e Jesus nos disse, olha, estás aqui, este é o teu Pai. O conceito que vem é o conceito que nós tínhamos na nossa cabeça de Pai. Vocês percebem? Que nunca conseguirá refletir exatamente esse conceito, mas Jesus veio para restaurar esse conceito. Jesus veio para restaurar esse conceito. Um credo do ano 341 depois de Cristo, de Anastácio, começa com a seguinte informação. Cremos num só Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador e Fazedor de todas as coisas, de quem toma seu nome toda a paternidade no céu e na terra. E tem como base qual texto? O texto de Efésios, que nos diz 3, 14 e 15. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. É evidente que a igreja nascente, a igreja primitiva, irmãos, tomava isto como uma declaração essencial sobre a natureza de Deus. O facto de Deus ser Pai, não é? E ser um modelo perfeito de paternidade. Então, Deus tem providenciado um modelo para a paternidade terrenal e para os relacionamentos familiares. Com base em quê? Com base no seu próprio modelo de paternidade, que é perfeito. Mas o homem, por vezes, a maioria das vezes, não consegue reproduzir esse conceito em nós. Por muito que te esforces, nunca conseguirás
exercer a paternidade da mesma maneira que Deus exerce. Então, para nós desenvolvermos o nosso relacionamento com Deus como Pai, devemos tentar reconhecer se a nossa percepção dele vem primordialmente do retrato que o nosso Pai desenhou para nós ou do retrato da perfeita paternidade de Deus como é revelado na Bíblia. Vocês perceberam? Quando nos colocamos hoje na presença de Deus, nós podemos hoje ponderar alguma coisa. Qual é o conceito de pai que eu tenho? Aquele que me foi passado ou aquele que as Escrituras revelam de Deus como pai? E aí todos nós temos que aprender, irmãos. Todos nós temos que aprender. O fundador da organização Zapatos Nuevos, ele fala um pouco sobre os modelos de paternidade que existem e os efeitos que eles têm. Eu gostaria que vocês estivessem atentos nesta manhã. Há modelos diferentes de pai. E cada modelo tem um efeito diferente na nossa vida. Existe um modelo de pai distante e passivo, que é o pai que se comporta emocionalmente distante, passivo. É alguém que expressa o afeto em forma mínima. Ou quase nada. Esse pai assume que tu já sabes que ele te ama e rara vez ele vai falar nisso. Muito estranho. Já te disse uma vez, em 40 anos, não volta a dizer. Porque não é preciso. Ele assume que tu já sabes. Quando algo maravilhoso ou trágico te acontece, o pai passivo somente move a cabeça e nem sequer se expressa. Esta experiência de paternidade, este modelo de paternidade nos leva a pensar que Deus é insensível e que está longe da minha dor e da minha angústia. Não é assim o nosso Deus Pai. Não é assim. Mas por vezes nós temos este modelo de pai. O segundo modelo é o autoritário, é aquele que está sempre a intervir para deter tudo o que tu fazes. Dá-te uma lista do que deves e do que não deves fazer. Está sempre a interromper a tua conversa e diz que não as coisas que tu consideras importantes para ti. Não está interessado nos teus desejos, nas tuas metas, nos teus sonhos. E não deseja ter companheirismo ou intimidade. Somente quer ser obedecido. Isto nos leva a pensar que somente posso chegar a Deus se eu cumpro rigorosamente a sua lei. Então nos faz ver a Deus como um pai ao qual ele só quer obediência. Não quer um relacionamento. Só quer obediência. E não está preocupado minimamente com os teus sonhos. O terceiro pai, o modelo de pai que nos encontramos é o abusivo, o injusto. Aquele que produz dor nos filhos de forma deliberada, ferindo-os emocionalmente, mentalmente, fisicamente e por vezes até sexualmente. Ele destrói as emoções dos filhos e faz com que a vida seja um tormento total. E o que a pessoa vai pensar? Deus abandonou-me. Deus Pai abandonou-me. Não quero perdoar Deus porque permitiu a minha destruição emocional. Então não lhe fales de Deus Pai. Porque o modelo que ele tem de pai é horrível. O quarto modelo é ausente. É um pai desconhecido. Por morte ou por outras coisas. A pessoa nunca o conheceu. Não é um modelo nem sequer passivo. É que não está lá. É aquele que nunca esteve para comunicar-se, para falar. E isto nos conduz a pensar que a presença de Deus é impossível na nossa vida. Deus está ausente. Deus Pai está ausente. Nunca tive, nunca consegui falar. Não sei o que é um pai. Nem sequer tenho conceito. Mas se tiver algum, é alguém que não está presente. É alguém que não participa na minha vida. O quinto modelo é o pai acusador. É aquele que te acusa e que te julga constantemente nos teus fracassos. Constantemente te critica para que te esforças ainda mais e rara vez mostra afeto ou te afirma. Ou diz coisas positivas sobre ti. O Deus desta classe de filhos é aquele que está sempre a perseguir para acusar.
Não encontra nada. Tudo que eu fizer é sempre falta qualquer coisa. Nada pode satisfazer, nada pode agradar. O sexto modelo de pai é um pai egoísta, avaro. É um pai que é incapaz de dar boas dádivas ao filho. Dons. Que não é bondoso, nem sequer com o tempo, nem sequer dá tempo, nem sequer dá afeto. E desenvolve a imagem de um Deus que não pode providenciar para as nossas necessidades. É o que recebemos, é a mensagem que recebemos. E o sétimo e último modelo de pai que o nosso irmão nos fala é aquele que faz promessas que nunca cumpre. Que mente nos seus atos, cheio de desonestidade, hipocrisia e falsidade. Com um pai assim, como posso confiar totalmente na palavra de Deus Pai? O que acontece? O desejo de amor paternal está ali, porque todos nós nascemos com esse desejo, irmãos. Todos nós precisamos do amor do Pai. Todos nós. O pai é a pessoa mais importante na vida de um filho. E muitas vezes nós dizemos às mães, eu sou mãe, não é? Somos muito importantes, sim. Mas o pai é responsável por refletir a imagem do Deus Pai. É uma responsabilidade muito grande. É um privilégio muito grande, mas uma responsabilidade muito grande. Eu quero fazer uma chamada de atenção nesta manhã também aos pais que estão sentados aqui nesta manhã. Tu és o responsável por refletir a paternidade de Deus. Já pensaram nisso? O termo pai, tu és o responsável. Que grande responsabilidade. Então, o desejo de amor paternal está lá. Mas rapidamente, como não é satisfeito, vai se corromper e vai se direcionar para onde? Para procurar ídolos. Para procurar coisas que vão tentar preencher esse amor. Não é? Mas Jesus Cristo, Ele veio para nos dizer que nós não somos órfãos. Que temos um Pai que é perfeito. Que temos um Pai que nos ama. Podes experimentar medo, não confiar em Deus como Pai e ser até retraído naquele conceito de Deus Pai. Eu prefiro tratar por Senhor, eu prefiro tratar de outras maneiras, mas não Pai, parece que não me sinto à vontade. O Espírito Santo está para restaurar isso nas nossas vidas. O temor nos escraviza e nos impede de que cheguemos a conhecer melhor a Deus Pai. Mas não é essa a vontade do nosso Deus Pai. Nós é que decidimos se a nossa relação com o Deus Pai estará governada pelos nossos temores ou se os nossos temores serão vencidos pelo poder do Espírito, por aquilo que Ele nos traz. Se não tiveste um bom pai, podes ter desenvolvido percepções erradas acerca de Deus. Mas o Pai Celestial, Ele quer se manifestar a ti. Ele quer se manifestar a mim. Os pais são humanos e enganam-se. Mas Deus Pai não. As crenças falsas sobre o nosso Pai Celestial, baseadas nas nossas experiências enquanto crianças, devem ser substituídas pelas crenças corretas sobre Deus Pai, cuja fonte está onde? Na sua palavra. É a sua palavra que nos revela a sua paternidade perfeita. Que o Senhor, como diz o salmista no Salmo 43, 3, 4, envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, a Deus, que é a minha grande alegria, e com a harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Envia a tua luz, que o Senhor envie a sua luz para iluminar o nosso entendimento e nós possamos desfrutar da paternidade de Deus completamente. A ansiedade vai embora, os medos vão embora, porque o nosso Paizinho Celestial está a cuidar. Porque Ele não se esquece de nós, porque Ele nos ama incondicionalmente, porque Ele está sempre ali. Então nós devemos começar por realizar uma mudança, transferindo a base da nossa identidade do Pai que é falível para o nosso Pai que é infalível. Porque Ele é o Pai perfeito.
Se o teu pai terrenal morreu, te abandonou, estás muito consciente da sua ausência. Mas eu quero te dizer nesta manhã que ainda que tu vivas com um pai, tens tido um pai bonzinho, bom, pronto, ele tem feito coisas boas para ti. Eu quero te dizer que sempre experimentamos um certo grau de orfandade. Eu pus aqui, eu não sei se os irmãos veem, eu pus aqui, é como se fosse um gráfico, eu não sou muito boa em desenhar, né? Mas pronto, lá me desenrasquei. Eu pus aqui, é como se o nosso Deus Pai, ele preenchesse tudo, tá a ver? Tudo. A perfeição, o conceito todo. E aqui são os diferentes tipos de pai. Este pai chegou aqui, já não conseguiu, houve coisas acerca da paternidade que não revelou. Este pai ainda conseguiu mais um bocadinho. Este conseguiu menos. E este então não conseguiu nada. Estava ausente, por acaso, não é? Pode ser, aconteceu. Já viram o tamanho das setas que ainda falta para preencher o modelo, para chegar ao modelo? O Espírito Santo é aquele que vive em nós para preencher essa falta do conceito, percebem? É Ele que faz isso em nós. É Ele que vai suprir por esse grau de orfandade espiritual. Percebem? Desse grau de revelação do conceito de pai. É Ele. Porque nenhum pai pode chegar à altura da paternidade perfeita de Deus. Seja qual for o tipo de pai que tenhas tido, Deus pode sarar qualquer ferida. Amém? Davi experimentou isso nos Salmos 27:10, porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. O meu pai. Deus é pai de órfãos. Desde sempre, Ele deixou isso bem clarinho nas Escrituras. Nós vemos textos em Êxodo, em Deuteronômio, que Ele até estipulava dízimos para eles. Ele até os cuidava de tal maneira que quem lhes fizesse alguma coisa de mal aos órfãos ou às viúvas, teria que se ver com Ele. Teria que se ver com Ele, não é? Não se assustem com as folhas. É porque as letras são muito grandes, por isso é que há muitas folhas. Ele é um Deus que é pai dos órfãos, mas a nossa parte é reconhecer a nossa necessidade também. Clamar ao Pai e entregar-nos à sua paternidade. Querer conhecer a sua paternidade. Salmo 68:5 diz: Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus, no seu lugar santo. Deus faz que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. O que é que Ele faz com o solitário? O que é que Ele faz com aquele que é órfão? Diz aqui claramente que Ele faz com que ele viva em família. Ele faz com que o solitário, o órfão, viva em família. Ele coloca o órfão em uma família. Deus fez isso conosco. Amém? Deus fez isso conosco, nos colocou numa família espiritual. Isto é algo que nós podemos desenvolver no outro dia até. Mas Ele nos colocou em uma família. Deus quer que aqueles que estão sozinhos e desamparados sintam a segurança do Pai. Ele nos quer dar raízes e uma identidade familiar, uma terra e um povo que possam chamar o seu povo. A nossa família é espiritual. Ele quer que nós conheçamos quem é Deus, o Pai. E o lugar mais seguro para estar é o lugar onde Ele está. E todos nós, na verdade, estamos caminhando para lá. Amém, irmãos? Nós estamos caminhando para a sua casa. Para a casa do Pai. Um dia todos nós vamos estar na casa do nosso Paizinho Celestial. Jesus foi preparar morada para nós também. Ele disse, um dia nós vamos estar ali. Mas enquanto nós não chegamos lá, Ele preparou uma família espiritual para nós
vivermos, para nós conhecermos a verdadeira paternidade de Deus e para não nos sentirmos órfãos, para não nos sentirmos desamparados, para não nos sentirmos que estamos sozinhos. Irmãos, nós não estamos sós. Tu não estás só. E eu não estou sozinha. Porque temos o Deus Pai que está conosco. Sempre. Sempre. Não te isoles. Nós temos mesmo que reconhecer quando nos está a custar relacionarmos com Deus como Pai. É o primeiro passo, é reconhecer. E nós abrir a ação do Espírito Santo que vai tirar as barreiras para que nós possamos usufruir dessa paternidade de Deus. Por vezes aprendemos na vida a sermos autossuficientes, não é? Pronto, não faz, eu faço. E eu. E nós esquecemos que Deus Pai está a olhar para nós e está a dizer, filho, filha, o que precisas? Eu estou aqui para ti. Eu sou o teu Pai perfeito. Quando escolhemos acreditar nas verdades de Deus e rejeitamos as mentiras que Satanás nos trouxe acerca da paternidade de Deus, isso nos vai levar longe da falsidade e nos vai levar diretamente a Deus Pai. Mas nós temos que escolher tirar as mentiras que nós acreditamos acerca da paternidade. Porque a casa de Deus é casa de verdade. E a sua verdade nos vai libertar daquelas ideias que temos acerca do Pai, que não estão corretas. E isso nos vai abrir a possibilidade de nos relacionarmos de uma maneira melhor com o Pai. Percebem, irmãos? Deus quer que nós usufruamos desse relacionamento. Deus quer que nós usufruamos completamente. Aqui na terra. É que por vezes pensamos que isso vai ser no céu. Sim, no céu vamos desfrutar de outra dimensão. Mas Ele quer que nós desfrutemos aqui. É aqui. É isso que Jesus veio fazer. Jesus veio dizer, é possível tu viveres um relacionamento com Deus de pai e filho. É possível. Ele não quer só que tu sejas serva ou servo. Ele quer ser o teu pai. Sabem, o Pai Celestial se deleita em nós. Ele olha para a gente e Ele desfruta olhar para a gente. Ele tem prazer em ti. Ele tem prazer em mim. Nós não somos uns chatos que estamos lá sempre a chatear. O Pai Celestial sempre nos abre a porta e nos diz, entra, eu estou aqui para ti. O Deus Pai não tem relógio, não tem que sair a correr para trabalhar, não tem nada disso. O Pai está sempre disponível e Ele tem prazer em estar conosco. Ele se deleita conosco. Sofías 3:17 diz, o Senhor teu Deus, o poderoso está no meio de ti, Ele salvará, Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Ele se alegra com a gente. Nós não somos uns chatos. Se o teu pai alguma vez te passou aquela noção de que tu és um chato, não, Deus te diz, eu sou o teu pai, que eu tenho deleite em estar contigo. Eu desfruto quando tu estás comigo. Quando tu vens à oração, quando tu estás a falar comigo, eu desfruto e eu gosto de ti, e eu gosto de estar contigo. Não é um frete para Deus Pai estar conosco. Ele ama estar conosco. Não tenhas medo de chegar a Ele. Ele vai sempre estar contigo, não importa quão escura seja a noite e quão grande o problema. Ele é poderoso, alguém em quem se pode confiar e sentir seguro. Ele expressa o seu gozo e a sua alegria com suaves cânticos de amor. O Pai se deleita em nós, os seus filhos, pelo que somos.
não por alguma virtude, ou por alguma grandeza, ou por aquilo que fazes. Deus se deleita em ti simplesmente por quem tu és. Só. Mas eu não sou pouca coisa. Não interessa para Ele. Esse é o seu filho. Essa é a sua filha. E Ele é um pai que ama incondicionalmente. O Pai Celestial, então, se deleita em nós. Segundo ponto, o Pai Celestial, Ele é confiável. Ele é plenamente confiável. Ser confiável e fiel significa que é alguém que cumpre o que promete. Ele é digno de confiança. Ele é seguro. Ele é firme. Ele é certo. Significa que não tens que te levantar e olhar e ver como é que Ele está hoje. Está de bom humor? Se está de mau humor? Se está cansado? Se está bêbado ou se está sóbrio? Não tens que ver nada disso. Porque Deus Pai é sempre confiável. Sempre. Esse é o nosso Deus Pai. Ele é alguém confiável. Porque é consequente com o seu caráter. É fiel. Nenhum ser humano é totalmente digno de confiança. Porque em algum momento eles nos irão desapontar. Mas o nosso Deus Pai, Ele é plenamente confiável. 2 Coríntios 1:20 diz: porque todas quantas promessas há em Deus são nele sim, e por Ele o amém, para a glória de Deus por nós. A fidelidade é uma das características do Pai. Ele revelou-se a Moisés como Deus fiel que guarda as suas promessas de amor. Diz a palavra em Tiago 1:7 que no Pai não há mudança nem sombra de variação. Todos os dias o nosso Pai Celestial, Ele é amoroso. Todos os dias o nosso Pai Celestial, Ele é confiável. Todos os dias o nosso Pai Celestial está disponível. Todos os dias, porque o nosso Deus não muda. E isso faz dele que Ele seja completamente credível. Ele vai estar sempre. Aleluia! Ele não falha. Ele tem um caráter completamente estável, irmãos. Os nossos pais, por vezes, podem ter lutado com problemas e o caráter deles serem flutuante. Isso nos pode ter passado a noção de que um pai não é estável. Mas o nosso Deus Pai, Ele é estável. Ele é completamente confiável. É impossível que Ele não cumpra as suas promessas. Se tu tens um conceito de pai de alguém que não cumpre promessas, eu quero te dizer nesta manhã que o nosso Pai Celestial, as suas promessas são sim e amém em Cristo Jesus. Tudo o que Ele diz que vai fazer, Ele vai fazer. Porque tudo o que Ele disse que faria, já fez. Portanto, Ele vai fazer todo o resto. O Pai é fiel e justo. Se não fosse justo, também não seria fiel, não é? Diz o Salmo 97:2, nuvens e escuridão estão ao redor dele. Mas diz a seguir, justiça e juízo são a base do seu trono. O seu trono assenta sobre a justiça. Ele é justo. Ele é justo. Deus governa como rei porque é reto e sem erros nos seus julgamentos. Quando Ele olha para mim, Ele julga de uma maneira certa. Por vezes é que nós julgamos da maneira errada, porque não conhecemos tudo. Mas o seu trono está assentado sobre a justiça. Alguma vez pensaste que Deus, como Pai, é injusto? Por que Ele não castiga aqueles que te fazem mal? Por que outros são mais talentosos do que nós? Por que parece ser que alguns têm mais e melhores dons do que tu e do que eu? Já te perguntaste por que Ele cura a alguns e a outros não? Pode nos levar a pensar que Deus é injusto. Mas Deus, Pai, Ele é justo sempre. E Ele conhece
todo o mapa, todo o puzzle. Ele sempre é justo. O Pai nos guia. O papel do Pai é direcionar os filhos. O Salmo 25 diz: faz-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, por ti estou esperando todo o dia. Deus Pai nos quer guiar em tudo, até nas pequenas coisinhas. Ele nos quer guiar. Estamos a usufruir dessa característica do Deus Pai. Se calhar tiveste um pai que não te orientou, que não quis saber, nem ele próprio se calhar tinha capacidade de te orientar. Mas o nosso Pai Celestial, Ele nos guia. E Ele enviou a pessoa do Espírito Santo para morar dentro de nós, para que nos guie a toda a verdade, para que nos ensine todas as coisas. Ele nos guia. Às vezes até conselhos dos nossos pais terrenais nos podem levar a pecar e até ficarmos longe de Deus. Já tenho ouvido algumas coisas assim. Outras vezes os nossos pais podem estar enganados, com as melhores das intenções, porque não apreciam todas as circunstâncias, porque são humanos. Mas Ele, Deus o Pai, Ele é perfeito. E Ele nos ensina e nos dirige. Porque por vezes não aceitamos a sua direção, por falta de confiança. O Pai corrige. Esta parte aqui é que a gente não acha muita piada, não é? Porque pronto. Mas nós, quando já somos pais, vemos a necessidade de corrigir os filhos, não é? E aliás, a palavra é tão clara. Quando nos diz, em Provérbios 13:24, algo chocante, nos diz que a correção é uma expressão de amor e diz que quem não corrige o filho, odeia o seu filho. Uau! Mas o nosso Deus Pai, Ele corrige-nos. Não é uma correção de castigo de te fazer mal fisicamente ou de te causar algum mal, alguma dor psicológica ou emocional. Não. Deus, quando nos disciplina, é para nos redirecionar. Porque nós estamos aí pelo lado certo. Não é para causar um sofrimento por si próprio, não é? Mas é verdade que a correção de Deus, por vezes, nos leva a sofrer. Para nos orientar. Porque nos precisa instruir. Ele nos corrige através da palavra, do Espírito Santo, através das consequências do nosso comportamento e através da sabedoria de pessoas que estão ao nosso lado, que nos podem ajudar. O Pai, e andando para o fim, o Pai é paciente e perdoa. Deus é um Pai muito paciente. Muito paciente. Quem concorda comigo nesta manhã? Sabem? Aquele pai que quando já perde a paciência dá um murro na mesa? Não tiveram nenhum pai assim. Aliás, pai só um, não é? Não tiveram esse modelo. Mas há pais assim, perdem a paciência e vai tudo pelo ar, e vai gritos. E mais também. Não quero dizer mal aos homens aqui hoje. As mães também gritamos. Mas o nosso Deus Pai, Ele é paciente e Ele é perdoador. Romanos 15:5 nos diz que Ele é o Deus de paciência e da consolação. Êxodo 34:6 diz que Ele é forte e misericordioso, tardo para se irar e grande em misericórdia e verdade, que guarda misericórdia a milhares e perdoa a iniquidade, a rebelião e o pecado. Ele é um Deus paciente, Ele tem tanta paciência. Às vezes olhamos para alguém ao lado e dizemos, mas por que Deus não lhe corrige, pá? Vou orar para que Deus lhe envie disciplina, lhe envie correção. Não é? Nós temos, oh Deus, não estás a demorar já um bocadinho, é porque já a coisa já passou, não é? De castanho escuro a preto, é porque já isto está assim a coisa. Não é? Deus, tu tens realmente uma paciência com aquela pessoa. Nunca oraram para que Deus disciplinasse alguém?
Eu já orei. Tenho que reconhecer isso. Mas Deus tem o seu tempo, não é? E Ele é um pai paciente e perdoador. Ele é tardo para se irar. E ainda bem, porque todos nós precisamos de muita paciência de Deus para nós. Sabem, há uma história que se conta de Susanna Wesley, que é era a mãe de dois grandes pregadores do século XIX, John e Charles Wesley. Um dia o seu marido lhe disse: "Oh mulher, tu já lhe disseste isso a ele umas 20 vezes." Ao filho, não é? Para corrigir. E Susana respondeu: "Se eu tivesse dito só 19, teria estragado todo o meu trabalho, porque é às 20 que ele obedeceu." Que mulher sábia, não é? Deus é paciente. A paciência vai propiciar o caminho para a vitória. Que coisa tremenda é esta afirmação. A paciência de Deus vai fazer com que haja vitória. E eu não posso terminar esta mensagem sem falar, aliás, da história do filho pródigo. Não posso. Porque é uma história que Jesus contou, uma parábola que Jesus contou, que revela perfeitamente como é a paternidade de Deus. Em Lucas 15, nós vamos encontrar essa parábola. E eu não vou lê-la agora toda, mas eu penso que todos nós temos presente o que aconteceu nessa parábola. Nós encontramos um pai que tem 2 filhos. Um desses filhos chega um dia ao pai e diz: "Olha, dá-me a herança toda, dá-me o dinheiro todo que eu me quero ir embora. Porque eu tenho direito a isso." E esse filho se foi embora. O pai deixou ir, deu-lhe o que era a sua parte e foi-se embora. Diz a palavra de Deus que ele gastou tudo com os amigos e de má maneira até que chegou a ter que cuidar de porcos e a olhar para a comida dos porcos e desejar até a comida dos porcos. Então ele disse: eu pequei contra o céu, pequei contra o meu pai, eu vou voltar, eu vou dizer que não sou já mais o filho, mas pelo menos que me deixe ser um servo da sua casa. Todos os dias, diz a palavra, todos os dias, diz a parábola contada por Jesus, diz que o pai saía ao caminho todos os dias e punha-se no caminho da porta da casa a olhar para ver quando é que o filho regressava. Todos os dias. Não nos é revelado quanto tempo foi, mas esse pai não desistiu de todos os dias sair e ficar à espera do filho. Quando o filho volta, diz a parábola que ele se agarra ao pescoço do filho e diz: "Vamos lhe tocar estas roupas, vamos pôr roupas novas, vamos pôr um anel, vamos fazer uma festa, vamos fazer um banquete. Porque o meu filho voltou. O meu filho voltou à casa do pai." E depois encontramos o outro filho que estava na casa do pai, com acesso a tudo que o pai tinha, e ficou danado quando viu o seu irmão chegar e o pai fez aquela festa. E o pai teve que se voltar para ele e dizer: "Filho, por que estás assim? Em qualquer momento tu pegavas num cabrito e fazias uma festa. Alguém te disse que não podias usufruir daquilo que estava aqui. Era tudo que é meu, é teu." E por vezes pensamos que só o filho que se foi embora é que era o perdido. Mas aquele pai tinha um filho perdido dentro de casa, que não usufruía do relacionamento com o pai. Não usufruía de tudo que o pai lhe podia dar. E por vezes nós somos assim, irmãos. Por vezes estamos na casa de Deus, estamos perto, somos filhos de Deus, mas não usufruímos do que o pai tem para nós. Não usufruímos. Não temos esse relacionamento de intimidade, de dizer: "Pauzinho, pai, olha, dá-me cá esse cabrito que eu vou matar, vou fazer uma festa e vamos..." Não é? Não há aquela confiança. Não há o chegar e pedir a bênção de Deus. Não há chegar e dizer: "Pai, dá-me isto." "Não, pai, eu preciso." "Oh, pai, o que é que tu achas de..." Não. Aquele filho, ele vivia como um escravo. Como mais um escravo. A trabalhar para o pai até, é verdade, sim. Mas não estava a usufruir. Então, este pai é tremendo. Porque foi um pai que amou o seu filho. Atenção, irmãos. Amou o seu filho suficiente
para lhe dar a liberdade e a sua parte da herança, ainda que não estava obrigado a fazer, e permitiu que o filho se fosse embora. E por vezes nós... Quando vemos alguém que sai da presença de Deus, condenamos. E por vezes pode ser trato de Deus. E dizer, vai. Quer dizer, vai. Eu te dou saúde. Eu te dou capacidade para trabalhar. Eu te dou tudo que está na minha mão, eu te dou, às vezes eu te dou, vai. Vai. Vai embora. Mas sabem, ao permitir que o filho se fosse embora, esse pai estava a criar a possibilidade de um relacionamento verdadeiro. Perceberam? Ao permitir que fosse embora, estava a criar a possibilidade de um relacionamento verdadeiro, que não existia. Não existia. Ele não se relacionava com o pai como pai. Depois o pai esperou com paciência que o filho voltasse, porque sabia que o relacionamento com o seu filho perdido não era possível até que o coração do filho mudasse. Porque ele estava lá na casa ao usufruir do pai, mas era porque o seu coração estava mudado. De verdade, tinha um relacionamento verdadeiro. Não era uma religião, não era algo que não era real, mas era um relacionamento verdadeiro. Então o filho tinha que chegar a um momento de quebrantamento, tristeza, humilhação. Cada dia o pai esperava no caminho, com paciência e compaixão. Todos os dias saía ao caminho para ver se ele voltava. E finalmente o filho dá-se conta que tinha sido honesto, decidiu humilhar-se e volta para casa. O pai fica alegre e corre então para o abraçar. E diz que nesse mesmo momento ele perdoou. E não recriminou. Ele perdoou. É assim o nosso paizinho. É assim o nosso paizinho. Jesus nos conta esta história para nos ensinar como é o coração paternal de Deus. O seu amor, o seu coração quebrantado e a sua vontade para perdoar ganha os nossos corações e nos leva para perto dele, para perto do seu lar. Nem um filho que foi embora e nem um filho que ficou em casa sofreram das bênçãos do pai por um tempo, porque não tinham um relacionamento verdadeiro com o pai. E como é que nós estamos hoje, nesta manhã? Estamos a desfrutar das bênçãos do Pai? Estamos a desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para nós? Como são os nossos conceitos de Pai? O quanto eles nos têm privado de usufruir de um relacionamento de pai e filho com Deus?